Daniel Vorcaro. Sim, vamos analisar a oratória desse camarada. Acabamos de soltar uma análise da oratória do Nicolas Ferreira. Eu chamei o vídeo de A Oratória que Parou o Brasil. Bem-vindos à análise do Daniel Vorcaro. A oratória que fudeu o Brasil. Vamos analisar a comunicação, a persuasão desse camarada que é basicamente o lobo de Wall Street brasileiro. Inclusive, eu vi uma notícia que se a gente pegasse o valor do golpe aplicado pelo Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás, atualizasse para valores de hoje, ainda assim, o lobo de Wall Street teria que fazer uns 30 golpes daquele para chegar no Daniel Vorcaro. Cara! Então é como o Pablo Marçal falava, Salomão é neném, é bebê perto do Pablo Marçal. O lobo de Wall Street é bebê, é neném perto do Daniel Vorcaro. Antes da gente ir para análise de alguns dos vídeos em que o Daniel Vorcaro usa sua belíssima eloquência, que foi utilizada para o mal, quem que é, afinal de contas, Daniel Vorcaro? Nascido em Belo Horizonte em 1983, Daniel Bueno Vorcaro vem de família com forte presença no setor imobiliário. O seu pai fundou o grupo Multipar, que atua em mineração, educação e hotelaria. Apesar disso, o Vorcaro sempre se apresentou como um outsider. O mineiro que foi para Faria Lima sem ser da Faria Lima, formado em economia pelo IBMEC, entrou no mercado bancário em 2016, ao adquirir uma fatia minoritária do Banco Máxima. Em 2019, ele assumiu o controle e em 2021 rebatizou, fez um rebranding dessa instituição como Banco Master. Foi aí que ele iniciou uma expansão agressiva. CDBs, certificados de depósitos bancários, acima do mercado, aquisições em setores distintos, crescimento de patrimônio de 200 milhões de reais para 4,7 bilhões em 5 anos. Ele virou sócio do Atlético Mineiro, comprou um jatinho Falcon 7X, uma das casas mais caras de Trancoso, e tornou-se presença frequente nos eventos de elite de São Paulo e BH. Então isso é um pouquinho do contexto de quem que era Daniel Vorcaro antes da polêmica. Agora a gente vem para a polêmica. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. No mesmo dia, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, enquanto embarcava. Ele ia lá para Dubai para uma reunião com investidores e dizia ele: a Operação Compliance Zero investiga a emissão de títulos de crédito fictícios por meio de uma empresa chamada Tirreno, que teria criado créditos sem lastro vendidos ao BRB, que é um outro banco. E o rombo estimado chega em 12,2 bilhões. Meu Deus, é muito dinheiro. O que foi descrito como o maior rombo da história do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que interessa é, isso tudo é legal? Mas é claro que não é legal. Mas a gente estava ganhando mais dinheiro do que podia gastar. O Vorcaro ficou 10 dias detido, foi solto quando o caso subiu ao STF, foi preso novamente em março de 26. Recentemente, o STF decidiu por manter sua prisão provisória, então ele tá lá. E o conteúdo do celular apreendido pela Polícia Federal expõe uma rede de contatos que permeia os 3 poderes da República. Tem muita água para rolar ainda, esse tema do Banco Master vai estar na pauta este ano, é um ano de eleição, então vamos falar ainda muito de Banco Master, ainda mais com esse potencial que tem do Daniel Vorcaro delatar figurões e porventura ruir a própria República, então pode ser que isso aconteça. De qualquer jeito, vamos para a análise da oratória desse camarada, que comunicação é essa, que o cara conseguiu engambelar todo mundo, e no fim, eu vou dar minha opinião sobre todo esse desenrolar. Vamos começar analisando a oratória do Daniel Vorcaro, vencendo a categoria empreendedorismo de uma instituição aqui do LEAD, que é um grupo de elite que reúne várias pessoas importantes. E isso foi há não muito tempo, tá? Um ano atrás, 10 de dezembro de 2024. 10 de dezembro de 2024. Basicamente um ano antes dele ser preso, ele tava pimpão aqui nessa entrevista. Representa muito, a gente fica muito honrado de fazer parte desse grupo e ser agraciado aí com esse prêmio. Acho que o prêmio de empreendedorismo ele tem um... Só uma pausa pra gente comentar sobre a aparência do Daniel Vorcaro. O cara tem uma boa pinta, não podemos negar. Cabelinho pra trás, essa barba aí meio Tony Stark, né? Uma barba mais grossa aqui e em cima, né? Mais nosso desenhado. Então você percebe que existe um capital erótico envolvido. Não à toa, ele tinha papo com 3 mulheres, 3 loiras lá que ele mandava bom dia. Enfim, o Daniel Vorcaro ele era da galera aí, ele era da bagunça.
Você pode estar falando, Giovanni, mas o que isso tem a ver com oratória? Se você for ler um livro que está aqui atrás de mim, chamado Capital Erótico, da Catherine Haykin, ela diz que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. Então não é inventado, tá? Não é tipo assim, eu acho que é. Não, de fato, tem dados que mostram. Quanto mais bem apresentável você é, mais longe você vai na vida, você convence mais pessoas, o seu poder de persuasão sobe. E o capital erótico não é só sobre beleza física. A beleza do rosto, por exemplo, é apenas um dos fatores. Você tem a beleza do rosto, a beleza do corpo, o corpo é um corpo sexy, você tem a sua apresentação pessoal, as roupas, acessórios que você utiliza, a higiene, você tem a sua habilidade social, a sua finesse, a sua elegância, a sua educação, a sua etiqueta, a sua oratória. Tudo isso aumenta também o seu grau de atratividade. Você tem a sua energia, o seu dinamismo. Então são todos elementos que caracterizam esse fenômeno chamado capital erótico, que fazem uma pessoa inconscientemente achar que você é mais incrível do que na verdade é, por conta de algo chamado efeito halo. O que é o efeito halo? É como se uma pessoa bonita fosse interpretada como boa e competente em várias áreas só pelo fato dela estar bonita. Então essa nota alta que ela tem na beleza, as pessoas dão essa nota alta também em outras searas. Isso é inconsciente, você pode concordar, pode discordar, mas é um fato, é comprovado pela ciência. Então Daniel Vorkar usava o capital erótico. A gente vê aqui, o cara aprumado, terno bonito, nó da gravata, não gostei. Um valor simbólico, né? O Brasil é um país de empreendedores, pessoas que criam novos negócios, fazem inovação, passam por cima de tantas barreiras que é empreender no Brasil. Então, pra a gente receber esse prêmio é uma grande honra. Envelheceu muito mal esse vídeo, né? Empreender no Brasil, a gente passa por tantas barreiras. A gente passa por barreiras legais, barreiras políticas, a gente passa por barreiras morais, barreiras éticas. Ele realmente passou por todas as barreiras. Barreiras sexuais também. Porra! Aqui o Daniel Vorkar tá com uma oratória normal, viu, gente? Pareceu um jogador de futebol dando entrevista depois do jogo. Sabe como é que é aqueles caras? Vou fazer análise da oratória de alguns agora esse ano de Copa do Mundo. Mas você percebe, aquele negócio ali. E aí, como é que foi o jogo? Pô, tamo aí, em busca dos 3 pontos. É difícil. O treinador pediu ali, a gente não conseguiu encaixar. Sabe aquela coisa que fica fazendo? Essas pausas. E vai. Não achei uma oratória que poderia ser melhor aqui. O que isso chamou mais atenção foi realmente a imagem pessoal do camarada. Nada de super incrível em termos de comunicação. Vamos analisar, na verdade, o que eu estou mais empolgado, o depoimento do Daniel Vorkar, quando ele foi confrontado com toda essa confusão. Tenho minutagens aqui, então vamos para a primeira minutagem do depoimento do Daniel Vorkar. Eu, como presidente, obviamente não entrava nos detalhes, seja da originação, seja de qualquer questão operacional do consignado, mas eu participava sempre das transações que a gente fazia, que a gente passou a fazer desde 2020 ou 2021, de cessão de carteiras para investidores. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ele está fazendo uma comunicação diferente do que se faria numa palestra, por exemplo. Ele está participando de um depoimento, é algo muito formal, ele está tendo extremo cuidado com as palavras. Qualquer coisa que ele falar errado pode colocar o caso dele por água abaixo. Então ele está sendo cauteloso, falando de forma pausada, concatenando as ideias de forma lógica, seja aqui, seja ali. Não participei do que a gente fazia e faz, e pá, e vai. Noto vícios de linguagem, não julgo também o camarada, o cara tá no olho do furacão, não creio que ele tá se preocupando muito em ter uma oratória bonita. Não é a ausência ou a presença de vícios de linguagem que vai fazer ele ser inocente ou não. Mas você nota aqui um E eu estou aqui para te dar ensinamentos de oratória. Quando você tira vícios de linguagem da sua comunicação, ela fica mais poderosa, ela fica mais eficaz. Interrompemos essa análise de oratória para um aviso muito importante. De 27 a 29 de abril, às 19h37, irá ocorrer a terceira edição da imersão 48 Leis da Oratória. É uma imersão que uma vez por ano eu faço para te ensinar nada mais nada menos do que os 48 princípios imutáveis do comportamento humano que, se você utilizar, você vai se tornar a pessoa mais convincente que você conhece, persuadir qualquer pessoa em qualquer situação, crescer na vida e na carreira. Se você não quer perder a chance de pagar o menor preço possível, que é o primeiro lote, nesse primeiro lote é só R$48, é R$1 por lei, então menos de R$5 por mês você tem acesso a esse conteúdo vitaminado. Se você não quer perder essa chance, vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, e eu quero muito ver você que acompanha os meus vídeos no YouTube lá na imersão 48 Leis da Oratória. Afinal de contas, é só essa que vai ter no ano, eu não vou fazer outra turma, então se você perder dessa vez, só no próximo ano. Agora vamos voltar pro vídeo. Contextualizar de como que a gente chegou nessa questão. A gente vinha planejando uma mudança de rota ali no final de 2024 em razão de diversas questões que estavam acontecendo mercadológicas, de mudança de regulação que aconteceram, que pressionaram os canais
do banco de distribuição. Então, naquele momento ali, no final do ano de 2024, início do ano de 2025, a gente estava num planejamento novo, que já seria um negócio que a gente estava engendrando com o Banco BRB. Então, nesse momento, na decisão de expandir a nossa originação e de trazer um portfólio maior do que a gente tinha e que a gente vinha trabalhando nos últimos meses. Uma coisa que eu noto aqui é que ele está com uma comunicação bem mansa. Isso tem uma razão de ser. Eu já fiz um vídeo aqui sobre arquétipos, vou deixar o link desse vídeo aqui. Em casos em que você está sendo acusado, em casos que você precisa passar uma mensagem de que você é inocente, é extremamente importante você usar o arquétipo do inocente a seu favor. E o inocente, ele fala baixo, ele fala manso, ele fala de uma forma às vezes ingênua, sabe? De um jeito carinhoso quase. E você percebe que ele tá com esse jeitinho dele aqui, ó. A gente fazia assim. É importante contextualizar de como que a gente chegou nessa questão. O mineiro também tem esse jeito carismático por excelência. Será que esse é o segredo do Vorcaro? Esse carisma mineiro que conquistou a esfera política? Então você percebe que ele tá de boa. Até mesmo, e aqui eu não tenho certeza se ele tirou a barba ou se ele foi obrigado a tirar. Como ele tá com o cabelo longo, então me parece que ele não tinha rapado tudo obrigatoriamente aqui. Por incrível que pareça, o rosto liso, ele passa mais confiança e mais credibilidade. Então talvez a assessoria de imagem dele tenha falado pra ele, ó, tira a barba, você vai ganhar nem que seja 0,1% a mais de persuasão no quesito passar inocência. E ele falou, então eu quero. Então vamos para mais uma minutagem aqui desse depoimento, depois eu vou para uma entrevista dele. Sobre a prisão, o senhor tinha algum interesse em fugir? De maneira nenhuma. Não é do meu perfil. Primeiro que não seria o momento, nem a forma, e não é do meu perfil. Encaro meus problemas de frente. Aliás, eu vou encarar esse negócio até o final, e é o que eu pedi para falar ao final ali, que peço a grandeza aos senhores, com toda a pressão de mídia, para tentar olhar e imaginar esse negócio por um outro prisma. Até mesmo, né, a doutora, o Ministério Público, o Wilker, que pelo que eu entendi está desde 2019 tentando me pegar de alguma forma. Eu gostaria que tivesse, eu gostaria que tivesse, e eu continuo confiando na justiça, continuo confiando, mesmo com a pressão de mídia que está existindo. E mesmo os agentes, mesmo a polícia, a gente tem que investigar a fundo tudo, mas eu gostaria que existisse um benefício da dúvida na cabeça dos senhores, e se existir, a gente realmente não precisava estar aqui. E realmente não existe ninguém que foi prejudicado, e realmente não existe uma fraude de 12 bilhões, e realmente existem interesses por trás que fizeram que a gente tivesse aqui. Aqui a gente já tem mais coisa para analisar. Ele fez várias jogadas incríveis aqui. Em primeiro lugar, não é do interesse dele criar antagonismo com essas pessoas, que são pessoas que, com uma canetada, podem influenciar o futuro dele. Então, em vez de combater, então falar assim, que isso aqui é um absurdo, os senhores são hipócritas, são corruptos, podia jogar pra galera. Mas sabe o que ele fez? Olha só as técnicas aqui. Eu peço a grandeza dos senhores. Peço a grandeza aos senhores. Isso tá no livro do Dale Carnegie, tá? Inclusive, ó, Raimunda tá aqui, ó. Raimunda tá aqui que não me deixa mentir. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, versão atualizada por mim. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, o link tá na descrição e no comentário fixado. Lá o Dale Carnegie fala, dê ao outro uma reputação para ele sustentar. Então ele falou, eu peço a grandeza dos senhores. E aí eles falam, poxa, olha, realmente, né? Se eu observar isso com parcimônia, se eu der o benefício da dúvida, eu vou estar sendo grande. E se eu fizer o contrário, eu vou estar sendo pequeno, né? Verdade. Ponto 2. Ele não chegou falando, é óbvio que eu sou inocente. É aquele papo mas comendo pelas beiradas. Convidar os senhores a olhar tudo isso sob um outro prisma, com benefício da dúvida, mesmo com toda essa pressão midiática. E aí ele consegue extrair risos desses camaradas. Tá ali tentando me pegar de alguma forma. E aí, cara, você vê que o jeito que ele faz, tava todo mundo dando risada. Eu gostaria que tivesse. Eu gostaria. Então aqui a gente já consegue perceber que se ele é assim, aqui sendo acusado de criminoso, num cenário de pressão como esse, imagina como ele não era nos bastidores. É um cara que sabe circular, sabe lidar com pessoas, sabe elogiar, sabe fazer o outro se sentir importante. Ele tem a famosa lábia, não teria feito o que fez sem a famosa lábia. Interessante, camadas de Daniel Vorcaro, estamos vendo as camadas dele aqui. Então um jeito bem mineiro, viu? A oratória mineira de Daniel Vorcaro. Vamos ver agora uma entrevista? Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, fala sobre o aniversário da CNN.
CNN tem sido um pilar que tem privilegiado a isenção, o jornalismo sério, trazer informações verdadeiras para os brasileiros. Na construção de um Brasil, de uma democracia forte, a CNN tem sido de extrema importância para que a gente possa avançar como país e como sociedade. Pelo que eu vejo aqui, ele é um cara de poucas palavras, não é um cara que estava ali muito em evidência, dando muitas entrevistas, até porque para o que ele fazia é interessantíssimo ter um perfil um pouco mais discreto. Afinal, o cara tava jogando banco imobiliário da vida real, então não quer ficar aparecendo toda hora. Mas ele é um cara, você vê, liso, dá aquele elogio, tal, não é exagerado, é comedido nas palavras, tem esse jeito sorridente. Ó, vamos voltar aqui no sorriso dele. Ó o sorrisinho, ó como ele fala sorrindo, ó. Que tem privilegiado a isenção, o jornalismo sério, trazer informações verdadeiras. Então ele é um cara que realmente, se você ouvir muito ele, você vai acabar fazendo negócio com ele. Mãos ao alto! Isso é um assalto! Sabe o que é isso aqui? Rendimento. Porque você já se rendeu. E se rendeu para você, rendeu para todo mundo. Banco Mister, o melhor banco em rendimentos. E mãos ao alto. Agora, render mesmo não rende para você que é pobre, né? Vai render o quê? Para você, vai render só um assalto. Pra gente rende muita coisa. Venha para cá, venha fazer e colocar os seus rendimentos aqui no Banco Mister, onde o seu dinheiro desaparece como mágica. Uaiço! Vem pra cá, só! Então, resumindo, gente, Daniel Vorcaro, provavelmente eu farei outros vídeos no canal sobre ele com um desenrolar da história. Você viu que a gente não tem nem tanto material para analisar aqui, mas eu tenho um chute. Eu vi uma análise, não lembro quem foi que falou, não sei se foi o Renan Santos, alguém falou, e eu concordo, que em se tratando de Brasil, ainda mais por ser um cara que fala bem e é bonitão, a tendência é, daqui a alguns anos, ele esteja lotando evento, cobrando caro para palestrar, nos mesmos moldes do que aconteceu com o Lobo da Street, o Jordan Belfort. O cara que potencialmente aplicou um golpe do maior do Brasil, o cara que tava jantando com 3 ministros do STF, o cara que deitou e bordou com um casamento de centenas de milhões e assim vai, com o dinheiro dos outros. Eu não sei se você sabe, mas a grande jogada dele, ele se inflava com gastos muito grandes, com um networking gigante, e aí isso fazia com que o que ele estava fazendo, que era duvidoso do ponto de vista financeiro, fosse menos duvidoso, porque os caras olhavam assim e falavam, amigo, ele tá jantando com 3 ministros do STF, não é um, são 3 ministros. Então, se tem um cara que tá fazendo tudo certinho, é ele. Os ministros não estariam fazendo coisa com ele ali se ele tivesse fazendo coisa errada. Então, perceba que a aparência é muito importante. Não basta você estar certo, você tem que parecer estar certo. Não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Então, aqui ele tava parecendo ser um cara que jogava dentro das regras. E, na verdade, era uma super de uma confusão. Então, resumindo, eu acredito que vai ser um caso que vai virar documentário, vai virar filme. Vamos colocar um ator bonitão pra fazer ele, sabe? Vamos colocar um Selton Mello, vamos colocar alguém ali que vai virar herói. Se um camarada como esse faz uma delação premiada e derruba muita gente poderosa, por exemplo, o ministro do STF, aí mesmo que ele vira herói. É triste falar isso, porque de certa forma mostra que, a depender do crime, o crime compensa. Se você rouba um pouco de comida no mercado, você vai preso sem nenhuma regalia. Se você supostamente rouba 12 bilhões, você vira herói. Tudo errado! Vamos ver o que vai acontecer com esse caso. Tem potencial para fazer um rebuliço aqui no Brasil. Eu sempre tive a opinião, e eu não costumo dar minha opinião política aqui, mas ultimamente eu tô meio que dane-se também, sabe? Porque por que não falar o que eu penso? Eu acredito que o Brasil não está num bom caminho atualmente. O Brasil está cada vez pior, em sentido de dívida pública aumentando, gastos aumentando, impostos aumentando, empresas saindo do Brasil. Então a gente está num cenário que não é sustentável por longo prazo. E o sistema é muito louco no Brasil. Então essa relação, de certa forma, promíscua entre os poderes e todo mundo de rabo preso. O presidente indica para o STF, então o STF já chega lá, o ministro já chega devendo um favor pro presidente. E aí quem faz impeachment do ministro da STF é o Senado, mas quem julga o senador é o ministro. Todo mundo com o rabo preso entre si das mais diversas formas, o centrão dominando. Quando você olha pro Brasil, você não vê muita esperança. E eu sempre fui da opinião de que o Brasil só vai realmente ter a chance de atingir
o seu pleno potencial se houver algum tipo de mudança drástica. Ai não, vamos aqui aos pouquinhos tá indo faz muito tempo e não tá indo pra lugar nenhum. Só que qual que seria o catalisador dessa mudança drástica? Precisaria acontecer algo muito grande e muito bizarro. Isso aqui tem chance de ser esse algo grande e bizarro. Se, no fim das contas, vem à tona a podridão dessa alta cúpula de todos os poderes e como que o brasileiro todo está sendo feito de palhaço, talvez se crie um timing para finalmente, eu estou falando de vias democráticas, não estou falando de golpe nem nada disso, finalmente se criar um movimento de renovação política e que porventura pode reverberar de outras formas no futuro, com reformas mais profundas, políticas, tributárias e assim vai. Vamos ver. Eu sou um cara que tem dia que eu acordo otimista, tem dia que eu acordo pessimista, tem dia que eu acordo falando que o Brasil não tem jeito, tem dia que eu acho, não, tem chance, tem gente boa aparecendo. Comente aqui quem que você gostaria de ver analisado no próximo vídeo do Professor. E claro, se você ainda não garantiu, garanta seu exemplar do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, versão atualizada por mim, está em primeiro lugar na Amazon, vem com mapa do carisma incrível, e se você ainda não adquiriu, boa leitura para você ter a oratória do Daniel Vorcaro, só que daí você vai usar pro bem. Tamo junto e até o próximo vídeo.